A saúde mental entrou definitivamente na agenda das organizações. A questão agora já não é se, mas como. E é precisamente nessa passagem da consciência à ação que muitas empresas ainda enfrentam desafios. Bem-vindos ao Fórum RH Talks, uma série de conversas com os parceiros do Fórum RH 2026 sobre os temas que marcam a gestão de pessoas. Eu sou Ana Rita Rebelo, jornalista e coordenadora editorial da RH Magazine, e estou à conversa com o Ricardo Sousa, Director of Business Solutions Iberia da Workplace Options. Com um percurso maioritariamente feito em multinacionais do setor financeiro, é também cofundador do evento Wellbeing Lisboa. Ricardo, muito bem-vindo. Obrigado, Ana Rita. Começo por perguntar-lhe como é que a Workplace Options apoia hoje as organizações na gestão do bem-estar e da saúde mental. Bom, muito obrigado. A Workplace Options já tem um historial de 40 anos a apoiar organizações a nível global. Em Portugal estamos há 12 anos e esta experiência de mais de 40 anos também tem-nos feito evoluir da forma como inicialmente prestávamos apoio, como fazemos hoje em dia. Hoje em dia vemos-nos como um parceiro das organizações nesta área do well-being ou do bem-estar, em que vamos à procura de, neste caso, operacionalizar com soluções nossas as situações e necessidades que as pessoas têm no dia-a-dia. Por exemplo, a questão da saúde mental, como estava a referir muito bem, é uma das nossas soluções core, onde nós vamos com o apoio psicológico, com uma componente e outros serviços na parte do apoio emocional, capacitar as pessoas, os colaboradores e os seus familiares, porque isto é algo para nós também é uma visão que temos de como é que podemos apoiar alguém se não apoiarmos quem está à sua volta. E, portanto, temos esta vertente cada vez mais da questão da saúde mental como sendo um core, mas depois com outras valências, desde apoio legal financeiro e uma série de outros serviços que cada vez mais complementam esses programas que nós desenhamos à medida de cada organização. Portanto, como estávamos a dizer, fala-se cada vez mais de saúde mental nas empresas. Na prática, eu pergunto-lhe o que é que mudou e o que é que ainda continua por resolver? Boa pergunta, e a questão é mesmo essa, porque de facto é assim, nós falamos hoje cada vez mais de saúde mental, nos mídia, a nível organizacional, mas faz ainda muito pouco, na realidade. Porquê que eu digo isto? Porque continuamos a fazer, e hoje até a nossa intervenção aqui no Fórum RH tinha esse intuito também de trazer aqui um bocadinho, não é de polémica, mas de trazer esse tema para a discussão. Porque fazer medidas que são desprovidas de uma estratégia, depois não tem um impacto. Eu fazer um workshop sobre saúde mental para criar awareness na minha empresa, posso ter um propósito muito positivo, mas depois o retorno é que de facto aquilo é desfasado de objetivo contínuo. Se eu tiver uma estratégia clara onde faça parte dessa comunicação e depois tenha algo prático, ou para um exemplo, tiver apoio psicológico e os meus colaboradores e a sua família puderem depois utilizar esse apoio, depois de terem esse conhecimento de como é que o podem fazer ou estarem sensíveis para o tema, é totalmente diferente. Portanto, eu diria, há muito ainda para fazer, especialmente nesta questão da maturidade, que temos que criar e que temos que ir aumentando o estágio e esta informação que tem que se continuar a passar para o mercado e partilha, que foi um bocadinho o que tentámos fazer aqui hoje também, um passo mais adiante. Muito bem. Pergunto-lhe também, olhando para o terreno, qual é o impacto que uma má gestão do bem-estar pode ter também nas organizações e não só no colaborador? Sim, é uma excelente pergunta, porque de facto nós vemos, e eu hoje na partilha com outras organizações de renome, uma das questões que nós abordámos aí em consenso é que tem que haver uma estratégia clara. E essa estratégia não tem que ser do bem-estar nem da saúde mental apenas, tem que ser uma estratégia da empresa aonde a área do bem-estar e intrínseco à saúde mental tem que estar inseridas. Quando não há estratégia, a gestão vai ser prejudicada ou vai ser inexistente e isso vai impactar nas pessoas, impacta nas organizações. Onde é que custa mais às organizações do ponto de vista financeiro. Ora, se eu tenho um incremento de absentismo, de presentismo, de baixa performance, onde é que eu vou ter maus resultados? No final do ano, quando estou a analisar uma P&L e os resultados financeiros da empresa. É muitas vezes esta correlação, e aqui um bocadinho também do meu background financeiro, que é correlacionar a gestão e a dificuldade de gestão de uma empresa, uma organização com diversas equipas, com depois uma área tão sensível e às vezes menos passível de métricas, mas que existem e têm que ser utilizadas, e esta conjugação é importante. Em suma, temos que manter toda esta questão do bem-estar e da saúde mental como um ponto de estratégia da organização para o futuro da mesma. Caso contrário, vai ter um impacto negativo e há vários estudos que demonstram depois do custo que já acarretam as empresas por não tomarem medidas.
Pergunto-lhe também muito concretamente o que é que distingue uma abordagem eficaz ao bem-estar de iniciativas mais pontuais ou também reativas. Uhum. Exatamente, olha, isso ainda pegando naquilo que eu estava a referir há pouco. O fazermos algo de forma isolada não vai ter impacto, vai-se perder, vai-se esvair no tempo e até nas semanas seguintes à mesma ação. Se for algo que seja pensado e estratégico, em que eu daqui a um ano, eu costumo dar este exemplo, como é que eu me vejo daqui a um ano a nível desta estratégia, como é que eu quero que a minha organização esteja daqui a um ano. Então eu vou programar, vou preparar toda a minha estratégia de implementação de medidas, enfim, métricas, de tudo. Eu quero avaliar primeiro, quero implementar e quero medir e acompanhar. Para que daqui a um ano eu possa olhar para trás e ver, ok, eu estava no ponto 0, agora estou no ponto 1. Tenho um caminho para a frente, mas tenho que continuar a fazê-lo. Tudo isso, de facto, leva a que seja esta necessária da parte também de quem esteja a liderar, esteja aqui, haja uma envolvência muito grande. O Ricardo fala muito de estratégia. Eu pergunto-lhe, uma empresa que ainda não esteja no nível de maturidade neste tema, por onde é que deve começar? Começar por ouvir as pessoas. Eu hoje perguntava-me o que é que eu ouvia mais a nível das organizações, qual era o tópico ou a questão que mais salientavam como uma necessidade. E a minha resposta, infelizmente, foi: não sei. Porque, não sei no meu ponto de vista, mas é o que me respondem. Porque essa é a pergunta que eu faço até na primeira interação que tenho com organizações. E realmente a nível de mercado nacional. Há muitas empresas que já fazem essas avaliações, esses assessments, e escutam as pessoas como questões de culture amps, ou seja, tem aqui uma percepção do que é que a sua organização tem necessidade, que as pessoas necessitam. Há muitas outras que não. Portanto, eu diria que este é o ponto essencial, que é escutar as pessoas e perceber o que é que elas realmente precisam. Porque não há duas organizações iguais. Dou sempre este exemplo. A organização A e a B, ao lado uma da outra, mesmo setor de atividade, vão ter sempre um fator que é diferente, são as pessoas. As pessoas são únicas. Exatamente. Sim. Olhando um bocadinho para os próximos anos, que dimensão da saúde mental no trabalho vai ganhar mais relevância e que ainda está a ser subestimada? Enfim, a nível da saúde mental, nós continuamos muito a focar e a abordar a saúde mental numa perspectiva de reativa e chamo de curativa, no sentido de abordarmos já numa situação limite. Eu foco muito na questão da prevenção. Acho que cada vez mais a saúde mental e a capacitarmos as pessoas para manterem a sua saúde mental e não se insurgir a questão da doença mental é numa perspectiva preventiva. Se conseguimos mitigar e apoiar desde uma fase inicial, obviamente há situações que não são evitáveis, mas há outras que vamos conseguir. Portanto, do ponto de vista de saúde mental, eu diria que a questão da prevenção e apostarmos na prevenção é fundamental. Questões tão simples como a ansiedade hoje. Uma situação ligeira de ansiedade, que desprovida de apoio, daqui a uns meses, a um ano, estamos em situações crónicas, também em situações de burnout ou piores. Portanto, o que é que temos que fazer é apostar na prevenção. E, portanto, a saúde mental passa muito por essa via. Falava de ouvir o colaborador, fala também muito de prevenção. São coisas que parecem tão naturais e porque é que há esta reatividade? Eu acho que também um pouco falta eu diria, ainda de conhecimento enfim, do nosso mercado, não só do nosso em Portugal. Isto vou-lhe dar uma visão um bocadinho estratégica. O setor onde nós estamos inseridos, nesta área mais do bem-estar, do well-being, teve o seu boost nos países anglo-saxónicos, Estados Unidos, Canadá, UK, Austrália, onde, por exemplo, soluções como o EAP, o Employee Assistance Program, estão a par com o seguro de saúde. Portanto, temos a prevenção junto com depois, que é a medicina curativa. E isso nesses países é algo natural. No nosso, enfim, sul da Europa, ainda estamos numa fase de maturidade onde muitas empresas já estão a aderir e a avançar nesse sentido, por um lado, a prevenção, por outro lado, juntar com o que já tem o seguro de saúde, por exemplo, uma lógica decorativa, mas ainda temos um percurso muito largo a fazer e muitas vezes a falta de conhecimento, a falta de, acima de tudo isso, desse know-how, impede que não se dê o primeiro passo. E também, às vezes, uma falta aqui, uma percepção de eu não vou ter capacidade de investir o que aquela organização de maior volume consegue. Não é correto, porque nós conseguimos ajustar as soluções à medida das organizações. Eu gosto de dar um exemplo, eu estava a falar nisso, numa empresa com 20, 30 colaboradores, como recentemente um dos nossos clientes tem essa dimensão, tem uma solução idêntica a uma solução como uma empresa com 3 mil, obviamente dimensionada para a sua realidade. Portanto, não há aqui nenhuma barreira. Temos que quebrar estes mitos, por assim dizer, em que sou uma microempresa ou uma pequena empresa, não vou ter acesso ao mesmo que uma grande empresa em Portugal pode ter ou num outro resto do mundo. Não, isso é algo que temos que quebrar, esse mito.
Ricardo, muito bem. Pergunto-lhe agora, para rematar a nossa conversa, o que é que esperam levar desta edição do Fórum e que ideias ou provocações já foram ouvindo pelos corredores e que vos ficaram? Eu acho que o Fórum RH traz-nos sempre algo muito, muito bom, no sentido de conseguirmos comunicar com os nossos clientes, parceiros, futuros clientes, concorrentes, inclusivamente, o que nos permite fazer partilha ativa e escuta ativa, porque é muito importante nós conseguirmos estar junto dos nossos pares e para quem comunicamos, especialmente no setor de RH, que é o setor principal com que nós lidamos no dia a dia, operamos. Acima de tudo, aqui no dia de hoje, posso lhe dizer que já tive um desafio para um projeto novo a nível enfim, de algo diferente do que nós fazemos, dentro desta área do bem-estar, mas algo que vai ser muito giro. Também tivemos partilhas com um concorrente também. Eu acho que tudo isso é muito importante, porque se trabalharmos todos em conjunto, empresas do setor do bem-estar, neste caso, empresas do outro lado, organizações das mais diversas, no sentido de elas nos desafiarem nós irmos ao encontro das outras soluções, de sermos mais ativos também do nosso lado. Posso dizer que, por exemplo, a Workplace Options tem uma visão de procurar sempre encontrar soluções. E uma das provocações que eu coloco também às organizações é esta: se tiver uma questão que necessita de apoio, desafie-nos. Porque se nós tivermos e temos muitas soluções a nível global, que depois replicamos a nível local por país, nós vamos conseguir dar resposta. Se não tivermos, nós vamos tentar encontrar forma de dar resposta a isso. Porque é esse o caminho que temos que fazer em conjunto, que é ir sempre combatendo as necessidades. Hoje são umas, amanhã vão ser outras. Certo, muito bem. Ricardo, agradeço as suas reflexões e partilhas. Fica claro que o bem-estar não é um extra, é uma base para o desempenho organizacional. Este foi mais um Fórum RH Talks. Acompanhe a RH Magazine nas redes sociais e subscreva a nossa newsletter semanal. Fique também por dentro de tudo o que acontece no ecossistema e RH. Eu sou a Ana Rita Rebelo, acompanhe-nos numa próxima conversa. Até à próxima!